Sejam bem-vindos ao nosso canal Oxente Quadrinhos. Pede pro papai e pra mamãe inscrever você no nosso canal. Dê o seu like e compartilha com os seus amiguinhos. Episódio de hoje, Independência do Brasil, parte 2. 1821. Filho, minha missão aqui no Brasil está cumprida. A corte deve regressar a Lisboa. E eu vou ficar? Eu vou ser o Rei da Lua! Não, quer dizer que tu vais ser príncipe regente? Se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros. Legal! E você já vai declarar a independência? Ainda não. Deixa o coloa aí em bola primeiro. Um dos primeiros decretos de Dom Pedro foi acabar com a censura. O que é isto? Acabei com a censura. Todos têm a liberdade de dizer o que pensam. Quer saber o que penso disto aqui? Calma, eu faço outro decreto. Com o fim do monopólio da imprensa régia oficial do Império, surgiram outros jornais com ideais bem nacionalistas. Enquanto isso, no cenário político do Brasil, surgia a figura extraordinária do paulista José Bonifácio. Senhores, precisamos apoiar o príncipe Dom Pedro. Ele deseja a completa autonomia do Brasil. Apoiado, seja lá o que autonomia signifique. É o mesmo que independência, ô esperto. Em Portugal, a repercussão do movimento libertário não é bem vista. O Brasil pretende colocar-se acima das nossas leis? E isso é contra a lei. Tenho uma ideia. Vamos fazer o Brasil voltar ao estado de colônia. Estás louco? Isso vai causar uma guerra. Já sei, que Pedro volte para completar os estudos. Que ideia besta! Ele quis dizer bestial, majestade. E assim foi feito. Logo uma carta chegava a Dom Pedro. Que absurdo! É um disparate! O que foi, Pedrinho? Meu pai quer que eu volte para Portugal para completar os estudos? Isso é só um pretexto para submeter o Brasil às vontades de Portugal. Exatamente! É tão claro como 2 e 2 são 5. 4, meu marido. Talvez devesse retornar aos estudos. Mas o povo brasileiro não deixaria. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado de 8.000 pessoas no Rio de Janeiro pedindo que ele fique no Brasil. Se é assim, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro ficou! Ficou com quem, hein? Com o Brasil! Com o Brasil! Era dia 9 de janeiro de 1922. Em Portugal, a notícia da desobediência de Dom Pedro não é bem recebida. Raios! É sempre assim. A gente cria, troca as fraldas, dá um país e dali a pouco
Eles querem a independência. Dom Pedro tratou logo de organizar um ministério, convidando José Bonifácio para ministro do Reino e Negócios Estrangeiros. Chamei-te porque tinha boas ideias. Obrigado, Majestade. Vamos começar não aceitando as leis impostas pela coroa portuguesa. Quer ver minha caveira, não é? Em Portugal. O quê? Pedrinho está saindo um belo de um abusado. Isso exige medidas enérgicas. Almirante! Sim, Majestade. Quero que vá ao Brasil e dê umas chineladas em Dom Pedro. Majestade, a situação exige medidas mais drásticas. Óleo de rícino? Não. Mande uma carta a Dom Pedro ordenando que volte imediatamente. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo quando chegaram ao Rio as mensagens do rei de Portugal. Senhores, serei breve. A coisa tá feia. Isto aqui é um absurdo. Eles querem nos tirar a liberdade. Mas ainda não somos livres. É mesmo? Já sei. Vamos mandar um e-mail para Dom Pedro avisando a situação. Bonifácio, em 1822 não existia e-mail. Fax? Telefone celular? Escreve uma carta. Ao Correio do Paço, Paulo Bonifácio foi dada a tarefa de entregar as notícias sem demora ao príncipe Dom Pedro. E, a caminho de Santos, no alto da colina do Ipiranga, finalmente ele o avistou. Um riacho precisava ter um riacho aqui. 7 de setembro de 1822. Majestade, tenho cartas da coroa de Dona Leopoldina e de José Bonifácio. Traga até mim, rapaz. Eu não, eu vou me molhar. Dá um jeito. A fisionomia de Dom Pedro ia se alterando enquanto lia as cartas, até transformar-se numa expressão de revolta. Portugal está nos tratando como crianças. Laços fora, soldados, nossas relações estão cortadas. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em dia será... Puxa! Por que numa hora importante dessas não tem alguém aqui para pintar um quadro? Na verdade, muitos anos depois, o artista Pedro Américo pintaria esta famosa cena do Grito do Ipiranga. Agora vamos voltar à história. Independência ou morte! Morte! Tá, eu fico quieta. Logo o grito do Ipiranga ecoa pelo país. Independência ou morte! Sentindo-se inspirado pelo momento, Dom Pedro compôs o hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. No dia 18 de setembro, são assinados os decretos que estabelecem a bandeira do Brasil independente. Em 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado Imperador Constitucional do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Depois da aclamação, veio a coroação
em 1º de dezembro, realizado com pompa na Capela Imperial. Finalmente, o Brasil era um país livre. Um dia, isso vira república. Quieto, Deodoro. Fim.